Agora mesmo, nesse exato momento, vários arquivos estão sendo hackeados. Mas alguns hackers acabam sendo ousados demais, pois resolvem hackear nada mais nada menos do que a NASA. Exatamente sobre esses caras que vamos contar no vídeo de hoje. Os hackers que já hackearam a NASA. Mas antes, galera, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é de graça. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se já deixou o joinha e já se inscreveu, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo, hacker. E como vocês sabem, a NASA é uma das maiores agências do mundo. Tudo porque ela é uma agência de inteligência do governo federal dos Estados Unidos, que estuda nada mais nada menos do que o nosso espaço. E é por isso que a NASA é um dos órgãos mais protegidos e seguros do mundo. Isso porque eles têm informação não só do espaço, como também de muitas coisas aqui na Terra. E essas informações, galera, não tem no Google, tá ligado? São informações super sigilosas, que não podem cair na mão de qualquer pessoa. Porque essas informações na mão de pessoas erradas pode dar muito errado. Porém, existem alguns hackers que passam dos limites. E para provar seu potencial, eles vão lá na NASA e hackeiam ela. Então, sem mais enrolações, vamos mostrar esses hackers, quem são eles e o que eles fizeram. Storm. Vanderlei de Abreu Júnior, também conhecido na rede como Storm. Esse galera é um brasileiro de 40 anos que já invadiu a NASA e hoje em dia se tornou um milionário empreendedor. Storm mexe nos computadores desde os 6 anos, quando ganhou o seu primeiro. E foi ali na frente do computador e dos videogames onde Storm aprendeu a ler e a escrever. Aos 12 anos ele pediu de presente um modem para que ele conseguisse mexer nisso. E aos 16 anos ele conseguia hackear sistemas com facilidades, como por exemplo do site Detran e de outras redes fora do país. E ele fazia isso, galera, há mais de 20 anos atrás, 25 anos. Época que a gente estava nascendo e os computadores nem eram tão populares assim. Eles estavam começando a aparecer. Mas Storm já era avançado em tudo aquilo. Tanto é que logo depois, Storm descobriu uma falha em computadores da NASA e aproveitou para invadir. Isso porque na época a NASA tinha comprado vários computadores para tentar salvar uma empresa da falência. Uma empresa chamada Silicon Graphics. E com isso então, com essas compras de computadores, ele descobriu que havia uma falha ali. A NASA sempre teve os firewalls, que são tipo os protetores deles, né, virtuais, dos mais avançados e os mais caros de toda a história. Porém, esses firewall protegiam apenas os computadores mais importantes, com mais informações, não todos. E principalmente não esses que tinham acabado de chegar, e essa era a falha. Dessa forma então, com esses novos computadores não protegidos, Storm conseguiu entrar na rede da NASA, tendo acesso a várias informações sigilosas. Como por exemplo, ele conseguiu descobrir várias coisas do Departamento de Energia dos Estados Unidos, tendo acesso a várias informações que ele não deveria ter. Porém, ele não parou por aí e começou a hackear mais e mais e mais, até que ele caiu em um lugar que foi descoberto. E depois de descoberto, a NASA ofereceu para ele um curso e um estágio para que ele mostrasse qual foi a falha que ele teria encontrado, como ele teria entrado no site da NASA. Depois então de explicar como ele hackeou a NASA deu um diploma para ele e com isso ele acabou fundando a sua própria empresa. A empresa dele serve como segurança virtual, protegendo empresas e serviços que não podem parar. E hoje com essa empresa, Storm fatura mais de milhões de reais por ano. Ou seja, um hacker que não fez o mal, apenas utilizou de seus conhecimentos para crescer na vida. E com certeza foi bem longe. O hacker que viu alienígenas na NASA. Agora vamos falar de um hacker chamado Gary McKinnon, que também hackeou a NASA sem dó. Esse, galera, pode ser considerado também como um dos maiores hackers de todos os tempos. Isso porque ele teria acessado ilegalmente e danificado mais de 57 mil computadores do exército americano, da aeronáutica, do Pentágono e da NASA. Ele fez um belo estrago que quase levou ele para a prisão perpétua nos Estados Unidos. Isso porque ele é escocês e quase foi extraditado para os Estados Unidos para ser preso depois de ter feito tudo isso. Também, né, o cara lá no outro lugar do mundo tá hackeando os PC da NASA. Gary, além de hackear, teria tido acesso a várias informações muito sigilosas. E ele diz ter visto coisas relacionadas a OVNIs extraterrestres. E ele fez tudo isso, hackeou a NASA desse jeito, apenas com dois propósitos. Primeiro, comprovar a existência de OVNIs. E segundo, mostrar que o sistema americano possuía várias falhas. Segundo Gary, quando ele conseguiu invadir o sistema da NASA, ele teria tido acesso a imagens que comprovavam a existência de OVNIs. O problema mesmo, galera, é que ele teria feito isso entre os anos de 2001 e 2002. E naquela época a internet era bem lenta. Segundo Gary, ele tentou baixar todas aquelas imagens, todos aqueles arquivos, mas era muito pesado por se tratar de arquivos da NASA. E a sua internet na época era de apenas 56 KB. Logo ele não conseguiu baixar nada. Assim que ele começou a baixar, a sua internet não aguentou e caiu. Outras coisas mais leves, como textos, documentos e tudo mais, ele teria conseguido baixar. Só que depois de ter sido pego, a polícia confiscou o PC dele e tudo que ele havia copiado e roubado de lá. Gary, galera, depois de ter feito isso, foi perseguido em 59
49 estados americanos. E por falta de provas concretas, não se sabe ao certo se tudo que ele disse era verdade, pois ele não conseguiu expor essas informações ao mundo. E ficou só como uma história séria, né? Porque os caras foram atrás dele. Algo sério ele tinha feito. O que ele fez foi invadir a NASA e todos os computadores, tá ligado? O que ninguém sabe ao certo é o que ele viu lá dentro, porque ele contou que viu coisas de OVNIs. E é por isso que hoje em dia muitas pessoas acreditam em Gary, que ele realmente viu OVNIs, naves ou projetos de naves nos PCs da NASA. Já outros acreditam que ele é um hacker que só quer chamar a atenção. Falando a verdade ou não, esse cara é um maluco gênio. E alguns acreditam que ele tem uma habilidade sobre-humana, por ser portador da síndrome de Asperger. E Gary também está ligado a um outro hacker, um hacker chamado Hermes, que nunca foi identificado e muito menos encontrado. Porém, esse cara, além de ser procurado nos Estados Unidos e ser considerado como um dos maiores hackers do mundo, ele também é procurado em diversos países europeus, asiáticos, africanos e até mesmo na Oceania. Esse tal de Hermes hackeou o mundo inteiro, e muitos acreditam que esse Hermes seria um outro pseudônimo de Gary. Ou seja, podemos dizer que esse, Gary McKinnon, é um dos maiores hackers do mundo. CC-NIS. Agora outros hackers brasileiros que hackearam um órgão da NASA e começaram a jogar nele. Um grupo de hackers brasileiros, conhecido como CC-NIS, invadiu um site e órgão da NASA, modificando o código-fonte da página. Eles alteraram toda a programação do site, permitindo que um jogo rodasse no lugar do site. Eles então utilizaram esse site como se fosse um emulador de jogos. Através da programação do site, eles simplesmente conseguiam rodar o jogo Doom, ali em um site da NASA. Óbvio que não demorou muito para que ela descobrisse tudo isso, e apenas uma das falhas foi corrigida. Mesmo parecendo uma brincadeira, uma coisa simples, isso mostrava uma falha bem grande que a NASA tinha em seu site. Já que invadida uma vez, poderiam fazer outras coisas, mas eles decidiram apenas zoar e jogar um pouco, para mostrar que eles sabiam de uma falha, e talvez também serem recompensados por tudo isso. Os hackers poderiam simplesmente ter criado uma página falsa ao invés de um jogo, enganando assim todos os administradores e roubando todos os dados daquele site. Mas eles só quiseram jogar no joguinho no PC da NASA. É claro que hoje em dia o jogo não está mais acessível, a NASA rapidamente tirou ele do ar. Porém, a NASA também nunca falou a respeito do ocorrido. Hackeando os funcionários da NASA. Agora vamos falar de um ataque de hackers no site da NASA que aconteceu no ano passado. Alguns hackers que não foram identificados conseguiram invadir o servidor responsável por armazenar todas as informações pessoais de funcionários e ex-funcionários da NASA. Não se sabe ao certo quantos dados os hackers roubaram. A única coisa que se sabe é que eles roubaram informações de muitos funcionários. Funcionários que trabalham ou já trabalharam na NASA, tendo assim acesso a muitas informações, das mais variadas possíveis. E parece que foi muita gente mesmo, porque eles hackearam o sistema e roubaram dados de pessoas que trabalharam na NASA ou que trabalham desde 2006 até outubro de 2018. Mais de 12 anos de arquivos. Imagina aí no tanto de coisas que eles pegaram. A NASA não falou nada a respeito do ataque. Não se sabe quem fez, não se sabe por quê, não se sabe o que roubou e muito menos como. E a NASA omite todas essas informações para incentivar cada vez menos que outras pessoas façam o mesmo. A única coisa que eles falaram era que os dados vazados não comprometiam o funcionamento de nenhuma missão. Não comprometeu nenhuma missão, mas deve ter comprometido muitos funcionários. Hackeando a NASA com um computador muito barato. Galera, esse agora é inacreditável. Um hacker invadiu o sistema da NASA e ficou navegando por quase um ano sem ser descoberto, utilizando apenas um computador muito barato e pequeno. Ele utilizou de um computador chamado Raspberry Pi, que é uma plaquinha muito simples que funciona como computador, porém um computador bem limitado. E esse aparelho, galera, custa em torno de R$200. É um aparelho bem baratinho, um negócio que não é nada. E com isso, esse hacker que não conseguiu ser descoberto, hackeou a NASA e ficou por um ano vendo as coisas. Esse computador ficou ali trabalhando por quase um ano, roubando informações do laboratório de propulsão a jato da NASA. O cara tava querendo saber sobre os foguetes da NASA, como era feito, mano. E esse tempo todo que ele ficou lá olhando e espionando a NASA, ele roubou dois arquivos muito importantes. Um a respeito de tecnologias militares e outro de tecnologias espaciais restritas. E ele fez tudo isso hackeando a conta de um usuário da NASA. E depois, pronto, ele já estava lá dentro. E ele fez isso, galera, com um computadorzinho que lá pra eles custa aproximadamente $30, uns cento e poucos reais. E o mais impressionante dessa história é que o cara conseguiu ficar 10 meses dentro do sistema da NASA e até hoje ele não foi identificado e muito menos preso. Lauri Love. Lauri Love é um hacker britânico de 33 anos, que ficou mais conhecido mesmo por ter tocado terror em vários sites governamentais. Ele não atacou um, atacou todos. Ó, vamos ver aqui, ó. A NSA, a NASA, o FBI, o Exército dos Estados Unidos, a Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, etc.
Tudo que podia lá, podia aí a lista de sites, vou hackear tudo. E ele não só hackeou, roubou informações, como bagunçou e zoou com todos esses sites, causando um grande barraco entre as empresas. Ele foi preso em 2013 lá no Reino Unido. E por ter cometido vários crimes contra os americanos queriam extraditar ele e colocar ele na prisão por 99 anos. Só pra... Não vai nem ser 100? É, 99. 99. Só pra dar Não vai mudar nada. Vou dar um desconto. 1 centavo. Porém, galera, devido a uma lei, Love não foi extraditado. Porque o advogado dele defendeu, dizendo que ele sofre de uma síndrome, a síndrome de Asperger. Tá aí o motivo de como ele conseguiu hackear tudo, né? O advogado também disse que ele sofreu de depressão e de outras coisas graves. E se ele fosse extraditado, o risco do cara tirar a própria vida ia ser muito alto. Ou seja, ele conseguiu burlar a prisão nos Estados Unidos, permanecendo no Reino Unido. Jonathan James. Jonathan, também conhecido como Corrand, era um jovem hacker que com 15 anos já cometia seus crimes. O primeiro crime que ele cometeu foi quando ele fez 15 anos, e depois disso começou a fazer vários outros. Aos 15 anos ele hackeou o sistema da NASA e o do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele não só invadiu, galera, como roubou softwares que na época valiam 1,7 milhões de dólares. Um programinha, sabe? Outra coisa que ele fez de muito incrível foi que ele conseguiu interceptar mensagens e códigos que vinham da Estação Espacial Internacional. A NASA, quando descobriu isso, ficou morrendo de medo. E para tentar descobrir quem estava infiltrado aí, a NASA deixou os computadores das aeronaves desligados durante 3 semanas, que deu um prejuizinho de 41 mil dólares à agência. Depois disso, então, Conrad foi descoberto. E quando ele tinha 16 anos, ele foi sentenciado à prisão. Porém, haviam outras acusações ali no meio, que segundo ele não teria participado. Como, por exemplo, ele foi acusado de ter invadido a rede de várias lojas lá da Flórida. E com medo de ter que pagar um crime que ele não cometeu, James pegou uma arma e acabou com a sua própria vida em 2008. E deixou um bilhete dizendo: "Eu não acredito no sistema da justiça." Como se para ele a justiça fosse falha. E esses, galera, foram os hackers de hoje. Hackers que hackearam a NASA. Esses tiveram peito de ferro para enfrentar um dos maiores órgãos do mundo. Não só a NASA, como outros também. E alguns se deram bem, já outros nem tanto. Mas a vida é assim, né, galera? Tem que tomar cuidado com as decisões que vocês tomam. Esses caras são meio doidões, querendo ou não. Alguns deles acabam sendo cybercriminosos. E é por isso que existem leis que combatem isso. Mas e aí, vocês conheciam esses hackers? Sabia que existem hackers tão potentes que conseguem hackear a NASA? Se gostou então do vídeo, galera, deixa o seu like aqui embaixo. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas assistam ao Você Sabia. E como a gente sabe que vocês gostam de hackers, também deixa nos comentários se vocês querem mais algum vídeo de hackers, que nós estaremos olhando os comentários para ver as sugestões. Se tiver no Instagram, siga a gente lá, Lucas Marques, Dani Molo, Você Sabia Vídeos, tá tudo aqui na tela. Entra lá e também mande alguma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. Veja outros vídeos aqui do canal ou aguarde o vídeo de amanhã. Lembrando também que agora vai tocar uma musiquinha bem gostosa. É a musiquinha do Discover Music VS, o nosso canal de música. Se tiver um tempo, dá uma atenção lá e se inscreva. Tem muitas músicas gostosas pra você ouvir e relaxar. Cuidado com o fake, hein? Tem um que não tem VS e ele é fake. O nosso tem mais de 100 mil inscritos, O demorou? outro que é fake já vai lá e denuncia também, tá bom? Que o É. cara tá copiando nós. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!